Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, esse é o canal Papo Franco e a nossa intenção aqui é compartilhar experiências com você. Para você que pretende, tem vontade de vir à Suíça um dia, tanto para morar quanto para passear, e para você que também mora aqui. Você que mora na Suíça já há algum tempo ou acabou de chegar, então pode ter certeza que daqui vai sair alguma coisa que pode ajudar você na sua caminhada. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Janaína Artacho, a vulga Janaína Tradutora. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar na Suíça quando eu cheguei. Eu cheguei aqui em 2009 e uma das pessoas que eu ouvi falar era a Janaína. Por quê? Porque quando você chega, você sempre precisa de alguma coisa. Você sempre precisa de um auxílio, você não sabe onde ir. E a Janaína era uma pessoa que eu sempre ouvia falar que se precisasse, podia ir atrás dela, que ela ia te dar um auxílio. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. A gente já até teve uma boa conversa aqui antes de começar, né? A gente conversou sobre bastante coisa, mas eu queria saber assim, começando, né? Vamos começar do começo para entender como que você veio parar na Suíça. Eu sei que você é mineira, né? Você viveu só uma pequena parte da sua vida lá na sua terra, em Minas, e depois logo você já mudou de estado e depois você veio para a Suíça. Como que foi o início da sua vida em Minas até você vir parar aqui? Hum. Eu nasci em Ponte Nova, que é na Uhum, zona da Mata Mineira, perto de Ouro Preto, Mariana, que são cidades mais conhecidas, né? uhum, E cresci lá até os 12 anos de idade. uhum, Sempre na mesma escola, comecei no maternal com 2 anos e meio, aquela coisa bem de vínculo mesmo, com amizades, família e tudo, né? aham, É, a minha mãe, ela teve uma coisa que na época era muito comum no Brasil, que chamava febre reumática. uhum, É uma febre que podia causar sequelas no coração, e foi o caso uhum. dela. E aí ela tinha muito medo de operar, esperou muito, isso também foi um dos fatores. Eu sei que ela veio a falecer só com 30 anos de idade, muito cedo. Uhum. Você tinha Eu tinha 13 12 para anos, 12 13, para né? 13, é. Uhum, E aí eu fui adotada pela irmã dela, que é minha tia, e assim eu adquiri a cidadania suíça. uhum, E aí, antes de vir para a Suíça, eu fui para o Rio, que na época uhum. minha tia morava lá. Mas a sua tia e o seu tio, no caso, eles moravam na Suíça e ficavam indo e O voltando? meu tio, ele trabalhou a vida inteira para a Swissair, né, que depois Hum, virou Swiss. uhum, Então, eles moraram em vários países. Moraram na uhum, Grécia, na Suíça, na Itália e uhum, no Brasil também. Na época que eu fui morar com eles, eles estavam, que eles falam, estacionados, né, aham. no Brasil. Ah, legal. Foi uma coincidência feliz, né, porque senão eu teria que sofrer uma mudança mais drástica ainda, né, num momento Sim, difícil. Então, pelo sim. menos eu pude ir para o Rio. E do Rio eu fui para o Vales, para uma cidadezinha Aham, lá no interior, né? pequenininha. Perdida. É, Sim. Mas assim, como foi fácil para você decidir vir quando eles, vamos dizer assim, eles adotaram literalmente legalmente. O meu papelada pai e era tudo? vivo, Aham. só que meu pai sempre teve problema com álcool, Uhum. então nunca pôde cuidar de mim, né? Sim. A responsabilidade era total da minha mãe. Uhum. Um dos motivos pelo qual eu me considero bastante feminista, sabe? Uhum. Porque eu sei o tanto que a mulher sofre, né? A gente hoje em dia ouve muito falar, mulher guerreira, não sei o quê, não é nada disso. É uma mulher sofrendo para dar conta de tudo. Sim. Aí intitulam de guerreira para ficar mais Uhum. romantizado, né? Sim. E até para dar um incentivo para a mulher mesmo não desistir, né? Porque deve Também, ser pesadíssimo, né? com certeza. Filho e tudo. Então eu sempre fui cercada assim por mulheres fortes e que tinham que dar conta de tudo sozinha, né? Uhum. Tipo, minha mãe, quando separou do meu pai, foi buscar abrigo novamente com a minha avó, que Uhum. já era mãe solteira, aquela história, né? Sim. No Brasil não tem, assim, histórias familiares tão simples como as daqui, né? Uhum. Ah, aqui o máximo que se eu falar, eu tenho, meu avô é austríaco, não sei o quê, é a única coisa diferente que tem no histórico familiar. Lá Aham. no Brasil é sempre, né, uma mistura maior, uma série de ocorrências trágicas, muitas Sim. felizes também, é por isso que a gente mantém esperança, né? Sim. Mas tem muito mais bagunça que aqui. Aham. E foi automático, assim, aconteceu, né? Sua mãe faleceu, tudo. Você já teve a conversa com a sua tia
e vamos embora, vem comigo que eu vou ficar contigo. Como que foi essa cura sua, digamos assim, esse processo de você entender a morte da sua mãe e para você decidir, eu vou com a minha tia e eu vou seguir o caminho? Foi meio automático, já porque você falou que você tinha falado que a sua tia era como uma segunda mãe para você já naquela época, né? É, de sentimento, assim, né? Aham. Na verdade, eu não tive escolha. Uhum. É aquela coisa de. Nós tínhamos já um vínculo muito grande. A minha tia sempre falou que brincava com a minha mãe: ah, essa menina é minha, eu vou levar ela pra mim, porque ela sempre morou no exterior, né? Então, quando ela Aham. ia visitar, ela tinha muito essa vontade de me levar junto. Uhum. E aí a minha mãe falava assim: não, só por cima do meu cadáver, que foi o que. Aham. Parece um pouco macabro, né? Mas foi o que Sim, aconteceu. sim. E é aquela coisa de você se entender sem falar, só de olhar nos olhos, diante do que tinha acontecido, era a única coisa óbvia, né? Uhum. A minha avó poderia ter ficado comigo, mas Uhum. E você já tinha criado é, essa pontinha de vontade de ir pro exterior? De a sua tia não, falar, você tinha sonhado, falar, eu quero, um dia eu vou, quando não, eu crescer, quando eu fizer 18 e tal. não. Nada, né? Não, eu sempre fui muito bairrista, muito apaixonada por Minas, principalmente. Aham. Nem tanto pelo Brasil, eu amo o Brasil, mas assim, Sim, em especial aquele você tem as pedacinho de raízes chão lá. lá, Uhum. não tinha. Mesmo porque a minha família tem muitas influências, mesmo a família brasileira, meu avô tinha nascido na Itália, ido de navio para o Uhum. Brasil, a minha avó paterna tem descendência suíça também. Uhum. Então, já tem essa influência toda, sabe? E naquela época era uma outra realidade, né? As Sim. pessoas, por exemplo, os italianos que hoje em dia fazem a cidadania, não tinha isso ainda. Ninguém corria atrás, né, de se tornar europeu. Uhum. Eh, a gente vivia tudo isso, aquela saudade e as tradições trazidas pelos imigrantes lá mesmo. Aham. Então, eu nunca tive essa vontade de sair de lá. Sim. Mesmo porque criança, né, você não tem, assim, por mais que tem criança que sofra muito, mas no meu caso, tinha uma vida normal, Uhum. classe média baixa, normal, sem preocupações, não me faltava nada. Uhum. Então não tinha essa coisa de buscar alguma coisa Uhum. fora. Sim. E aí você foi pro Rio de Janeiro primeiro. Por que você foi pro Rio primeiro? E não Porque, direto, de repente, porque pro eles interior. moravam lá na Eles época. moravam no Rio. Uhum, é. Aí, quanto tempo durou essa estadia sua no Rio de Janeiro? Acho que uns 2 anos, 2 anos Dois e meio. anos. E aí também demorou essa questão de papelada ou foi coisa rápida? Não, foi muito rápido É porque porque o meu pai naquele. assinou, sabe? Aham, Meu pai deu entendi. autorização, né? Eu era órfã de mãe só, Uhum. e ele autorizou. E Naquele tempo eu acho que era até mais fácil, era menos burocrático. Você acha que era menos olha, na burocrático verdade, eu para. não sei se foi 100% assim nos Aham. trâmites legais, porque como eles estavam no Brasil, não foi uma adoção internacional. Eu acho que se eles estivessem Uhum. aqui fora, seria muito mais difícil, Entendi. entendeu? Então, e eles moravam lá, realmente. Primeiro, eu morei no Brasil, né? Aham. Eu nunca me inteirei, assim, realmente, mas sei que foi muito rápido. Foi Aham. tipo, agendou a audiência, meu pai, fomos todos, né? E o Uhum. juiz me perguntou se eu queria, Sim. e meu pai assinou e pronto. Uhum. Já passei, mudei o sobrenome, já ganhei ali uma nova certidão de nascimento. Uhum. Primeiro veio com uma pequena averbação, mas depois de um prazo, não sei, de 3 meses, já tiraram. Uhum. Então consta como se eu fosse filha legítima mesmo deles. Uhum. Nossa, que legal. É. Uhum. Aí do Rio você foi lá pro interior. Por que que eles conseguiram para você ir direto pro interior? É porque eles tinham casa lá ou porque tinha algum conhecido? O meu tio, ele cresceu lá, Uhum. em Brig, né? A minha escola era em Inglês, que faz parte da mesma prefeitura. E a mãe dele ainda morava lá, com o Uhum. padrasto. Então, Entendi, os finais de semana eu passava na casa dela. entendi. E lá falava francês? É cantão Não, francês lá? ela é bilíngue, né? Mas Aham. lá nessa região fala-se alemão e ela também, ela falava alemão. Uhum. Ela nasceu na Áustria, um período uma região que na época da guerra passou a pertencer para a República Tcheca, essas confusões assim. Aham. Mas ela era austríaca e falava alemão. Uhum. E você chegou lá falando zero alemão? Falava um pouco, porque eu cheguei a Falava? estudar na escola suíça do Rio, né, Uhum. nesse Nesses 2 período. anos? Uhum. Mas lá mesmo
os suíços, eles têm alemão como língua estrangeira. Uhum. Então, é como o inglês que você aprende na escola, né? Não é um intensivão, então. Não, É não. uma das matérias e você estuda ali, Isso. sei lá, 2 vezes por semana, talvez 3. Não, todos os Ah, dias, todos os dias. mas como uma língua Aham. a mais, Não né? se compara a um curso intensivo de alemão, por exemplo. Não, e não é como é em algumas escolas bilíngues, que você tem algumas matérias naquele idioma, Uhum, né? Era só o alemão mesmo que eu tinha em alemão. uhum, Suíços que chegavam da Suíça podiam optar por isso, por ter metade das matérias no idioma materno, ou francês ou alemão. uhum. Mas Entendi. tudo mudou, sabe? Na minha época, a escola suíça ela era ainda subvencionada pelo governo Uhum, daqui. Aí, pelo que me parece, eu tenho contato ainda com meus ex-colegas de escola. Parece que virou uma coisa mais privatizada e tal, sabe? uhum. Então, na- Então, não precisava pagar essa escola sua. nós, como suíços, não. Entendi. Era só a elite do Rio de Janeiro e nós. Aham, entendi. Ah, legal. E você ficava o dia inteiro lá e só ia os fins de semana para casa da mãe no seu pai, no caso. Do seu novo pai, digamos assim. É. A escola suíça do Rio que a gente não pagava, tá? Ah, tá. O colégio interno daqui era, era pago, sim, bem Uhum, caro. Só que na uhum. época era a empresa que pagou, que foi a Swissair, né? Ah, entendi. Hum. Entendi. E aí você ficou até quantos anos de idade até no No interior, colégio interno, colégio interno? foram 3 anos que eu 3 fiquei lá. anos. É. Uhum. E aí quando você decidiu sair ou acabou? Acabou. Ah, Eu fiz o curso básico que eu tinha que fazer, né? aham. Que eram algumas matérias, apesar de, por exemplo, matemática do Brasil era muito mais adiantada, só que a forma de como formulam as perguntas aqui é diferente, então você tem uma certa Uhum. dificuldade quando você chega, né? Sim. Então eu fiz intensivo das línguas francês, alemão, inglês eu não fiz intensivo porque meu inglês era mais adiantado do que eles tinham na escola. Uhum. Eu fiz inglês, mas com algumas classes que estavam fazendo a que chama Maturitätsschule, sabe? Uhum. Uhum. Que era um inglês um pouco mais avançado. Então você pulava etapas, né? É, Entendi. assim, adaptaram, né? Mais ou menos Aham. os cursos para minhas circunstâncias. Uhum. E aí acabou a escola, e aí? Como que você, tipo, vou ter uma nova vida? Para onde eu vou? O que que eu vou fazer? Como que foi esse processo depois que você terminou lá? Como meu tio trabalhava na Swissair, eu tinha a ideia de que eu ia trabalhar na Swissair também. Uhum. É o caminho mais fácil, eu acho, mas eu gostava muito de viajar Aham. e notei que eu era desinibida com os idiomas e tal. Só que quando eu saí do colégio interno, me bateu aquela coisa assim, nossa, não, a pessoa que eu seria aeromoça no caso, né? Foi o que eu Aham. tinha escolhido. Aí me veio a preocupação, não, eu quero ter uma família e tal, como é que é isso, né? Como a minha mãe morreu muito cedo, tinha isso, sabe? Eu sempre quis ter uma família e ter Uhum. própria, né? E ter muitos filhos. Aham. E aí eu já desisti, descartei essa ideia de ser aeromoça e me interessei por administração, eu estudei administração Uhum. e depois eu quis fazer informática. Eu fiz Uhum. 1 ano, mas desisti, que não é, assim, eu gostava só da metade das coisas. E isso lá, tudo lá em No Brick. canal. Não Lá. brigue. Uhum. Eu estudei em Berna também, Aham. mas morando em FISP, no caso. Eu já tinha Uhum. me Já mudado tinha para se FISP. mudado. Aí ia, né, de trem e voltava sempre. Entendi. E aí, demorou quanto tempo para você vir para Zurique? Porque você já está muito tempo aqui, né? Aí, eu não sei mais certinho, acho que eu vim pro Cantão de Zurique no ano de 2000, por aí. No ano de 2000. É, Então, são mais ou menos 20 anos aqui uhum, nesse cantão. E aí, isso. nesse meio tempo, você fez a vida, né? Você teve filho, né? Você se casou. Eu já e vim com tu- 3 filhos do Alice pra cá. Aham. 3 nasceram lá. Ah, então você ficou um tempão lá. É. Ficou que É que eu uns... comecei cedo também, né? O meu Aham, primeiro filho nasceu, eu tinha 20 anos. aham, E já vim com 3. A Larissa, que você conhece também, aham. quando a gente veio, ela tinha 6 meses. Bebê. Hum. E aí vocês vieram para para Zurique por quê? Tinha algum Uma motivo proposta de especial? trabalho para o meu ex-marido. Aham. E aí você ficou assim, porque imagina, você tinha 3 filhos já. Você conseguia trabalhar mesmo tendo as crianças, mesmo com os Sim, filhos e tal?
Sim, eu sempre trabalhei. A gente tinha babá, né? Aham. Sempre trabalhei em período integral. Caramba, eu não Hum. consigo nem imaginar. Porque você tem 5 filhos, né? Hoje 5, é. Aham, 5 filhos, até conheci a Clarinha aqui. E tá, você, né, chegou em Zurique por causa da proposta, tal. Eu sei que você trabalha hoje num escritório de advocacia Hum. e você faz as traduções, digamos, no tempo que você tem livre, a tradução, acompanhamento. Ah, você já pensou alguma vez em fazer só o seu próprio negócio? Você ter o seu escritório, você trabalhar por conta e, assim, 100% fazer isso que você faz, no caso da tradução e do acompanhamento. Hum. Eu já tive um escritório só de traduções, mas na Aham, verdade é bem mais difícil de administrar, sabe? Por uhum, mais que tenha, né, a vantagem de você não ter que perguntar pra ninguém quando quer tirar férias, uhum, mas pra mim eu vi mais desvantagem do que vantagem, porque eu também não soube administrar essa coisa de organizar as finanças direitinho, sabe? Tem mês que tem uhum. mais entrada, outros, né? E por eu ter filhos, né, por ter várias atividades, eu acho que pra mim foi mais difícil. Eu acho que uma pessoa que é ou solteira ou que ambos têm uma situação mais tranquila financeira, talvez seja mais difícil administrar isso, Aham, porque eu não dei conta, além de tudo que eu fazia, né, como mãe, dona de casa, trabalho, de organizar 100% para ter uma estabilidade nas finanças aí, porque eu sou tradutora oficial desde 2003. uhum, Só que nós trabalhamos, é tipo um plantão, sabe? Então, se você pode ir até a delegacia traduzir, você vai e você recebe. Agora, se você não pode ir, você não recebe, entendi, entendeu? E entendi. assim, eu não sei, a lei de Murphy, geralmente te chamam para 3 coisas ao mesmo tempo. Aí tem dia que não te chamam para nada, Uhum, entendeu? E uhum, é bem complicado. entendi. Fora que falam assim, ah, vem aqui pro interrogatório, vai demorar 2 horas. Aí você, tudo bem, calcula 3, aí dura 5. Uhum. Aí você já tinha um outro horário marcado. Então, o que eu já corri em Zurique e caí em neve, etc., sabe, para Muito dar conta, estressante, né? é muito estressante, assim, e quase impossível Uhum, de dar conta mesmo. Cumprir horários, sabe, não falhar com ninguém. uhum. E assim, ah, tecnicamente, o que você abrange, o que abrange o seu trabalho de tradução? É acompanhamento. Por exemplo, eu preciso ir, igual você falou, delegacia. Aconteceu alguma coisa, aconteceu um caso comigo. Eu tomei uma multa de trânsito muito grande por um descuido meu, que eu não troquei o documento do carro, e eles me intimaram a comparecer lá para poder dar o depoimento, o que que aconteceu. E eu precisei de um tradutor na época, então essa pessoa veio. Você faz isso também. Sim, mas em caso de interrogatório em delegacia, geralmente é o policial que chama. Ah, Não ele s- que chama. não sei se no seu caso você levou, porque Não, eles chamaram. é, É exato. verdade, é verdade. Eles têm uma lista, né, de tradutores e aí Aham. eles chamam, que é o que eu te falei, essa coisa de plantão, quem tá disponível vai. Entendi. E você é inscrita em algum lugar Sim, desse? Ah, entendi. quem rege isso é o Tribunal Superior de Zurique. Aham. Eles têm uma secretaria própria para isso. Uhum. E quando eles chamam você, por exemplo, e você não está disponível, você simplesmente diz que não está disponível e está tudo bem. Exato. Ah, tá. Assim, tudo bem não, né? Ninguém gosta de ouvir um não. Porque Aham. eles querem resolver logo, tem os Entendi. prazos, né? A pessoa, quando é presa, ela pode ficar 24 horas ali na polícia, tem que ser interrogada naquele prazo, aí depois já tem que ir para nível de promotoria, não sei o quê. Então, Aham. nem sempre é tudo bem, mas não tem como mudar, né? Entendi. E já aconteceu alguma vez de chamarem você e quando você chegar lá é alguém que você conhece? Ah, muito. É? Nossa, é bem comum. Já aconteceu de eu estar fazendo controle, que tem essas coisas de escuta de telefone, eu Aham. reconhecer a voz, aí eu ir no meu celular ver se era a pessoa mesmo. Eu falei Aham. assim, ai. É. E quando isso acontece, é bom ou é ruim, no geral? Ah, depende. Eu sou bem neutra, assim, sabe? Nessas situações. Aham. O trabalho em si, a profissão já diz que você deve ser um filtro, Uhum. sabe? Você simplesmente traduz. E realmente muito pouco chega até mim mesmo, assim, sabe? Uhum. Porque geralmente
você só traduz coisa ruim. Você vê, se Sim, você levou uma multa, isso sim. aí é, né? Isso é o dos mínimos. Uhum, Mas tem muita coisa de violência, violência contra a mulher, uhum. abuso. As coisas mais legais que eu traduzo são reconhecimento de paternidade, casamento. Isso eu Aham, adoro, sempre posto, porque isso são as coisas leves. aham. O resto, sempre situação difícil, sabe? E eu não julgo. Tem coisa que eu não gosto de jeito nenhum de fazer. Uma Você vez já eu. recusou que alguém, ou o próprio pessoal lá, eu não sei se é o tribunal, mas o próprio pessoal te chamar e você recusar pela gravidade da coisa, Não, pelo conteúdo? não. Não. Já aconteceu assim de um promotor eu ter que ver fotos para explicar para a pessoa e as fotos eram muito feias. E eu. Ah, eu vou contar uma coisa. Eu era recém-parida, mas ainda tinha uma barriguinha, então ele achou que eu estava grávida. Aí ele falou assim: se você quiser, na sua situação, não ver essas Olha que fotos, desaforo! aí você não Aí precisa. você, que Só que situação? eu não expliquei pra ele que eu só tava barriguda, né? Aham. Aí eu falei assim: não, não, tranquilo. Só que as fotos eram muito feias mesmo. Mas né, nesse caso específico, eu poderia ter dito que eu não queria Aham. ver. Entendi. Mesmo porque eram todos homens Uhum. e eu, como tradutora mulher, então ele, né, quis Aham. me ajudar nesse sentido. Entendi. Mas se não, eu só pergunto do que se trata, Uhum. né? Se é acidente de trânsito, né? Droga, o que for, já pra eu, tipo, entrar no vocabulário, entendeu? Uhum. Uhum. Mas assim que eu me lembre, não. Pode ser que tenha acontecido, mas eu nunca neguei por causa do conteúdo. Uhum. A partir de quando que você ah, tinha certeza que você entendia o alemão? Porque isso é uma questão que eu tenho até hoje. Eu já estou aqui há 11 anos e o meu alemão assim é bem razoável. E eu nunca estudei e tal, mas eu já cheguei num ponto que eu consigo entender tudo e consigo falar tudo que eu preciso, mas não é correto. Quando que você percebeu que você entendia tudo e falava tudo que você precisava? Demorou quanto tempo isso? Desde quando você fez a escola lá no Rio de Janeiro? Você já começou a estudar lá, né? Hum. Quanto tempo você demorou para... Porque eu acho que você tem uma facilidade com línguas, né? Aparentemente sim, Uhum. eu aprendi bem rápido. Você teve essa noção, esse clique de falar, Sim, eu eu lembro, tenho segurança. uhum. Eu lembro certinho a primeira vez que eu sonhei em alemão, no colégio interno Ah, ainda. esse é um dos sinais, né? Foi relativamente rápido, assim, Aham. acho que uns 6 meses depois de eu chegar aqui. Caramba. Aí eu sonhei em alemão, eu contei pra todo mundo, eu falei, eu sonhei em alemão. E o seu ouvido já tinha aberto? Você já tinha essa coisa de você ouvir um alemão da Alemanha falar ou um suíço e você entender? Já tinha essa abertura do ouvido? Já, uma coisa que foi muito importante pra mim, eu acho, que algumas pessoas pecam, é que no colégio interno a gente só falava alemão. Uhum. Hochdeutsch. Hochdeutsch, Uhum. Schriftdeutsch, né? Porque Uhum. quem fala Hochdeutsch mesmo fala que o que a gente fala não é. É tipo uma classezinha abaixo. Aham. E, e eu nunca tive essa pretensão também de falar dialeto. Sei. Inclusive, eu falava já alemão e com a maioria dos meus amiguinhos, as pessoas que eu convivia, eu falava inglês, que eu Uhum. gostava mais. Uhum. Que era a minha língua onde eu me sentia mais confortável. Confortável. Uhum. É, Então, eu acho que isso me ajudou bastante, assim, a nível de vocabulário, gramática. E eu só fui falar dialeto, acho que depois que meu primeiro filho entrou no jardim de infância, uma coisa assim. Uhum. Por escolha mesmo, sabe? Uhum. Porque. E olha que eu falo o dialeto do Vales, que é um mais carregado, assim, Uhum. que todo mundo fala. Agora, uma característica minha é que eu também não vejo o alemão como um bicho de sete cabeças, sabe? Eu acho que Uhum. é uma língua bem injustiçada. Porque Uhum. muita coisa é muito clara, objetiva, óbvia. Ao meu ver, tá? Posso estar enganada também, mas eu acho que o alemão não deixa margem de má interpretação. Uhum. É bem melhor do que as línguas latinas, por exemplo, que você enfeita muito Uhum. e às vezes você tem que ler uma coisa 3 vezes para ver. Esses dias eu tava lendo um poema até bonitinho que uma pessoa escreveu, eu não entendi até hoje. E eu escrevo também, eu gosto de coisas assim, sabe? Uhum. Mensagens
Mas você pode ler, 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 reler e interpretar cada vez de uma forma diferente. Aham. O que você acha quando a pessoa fala, eu não consigo falar alemão? Eu já tentei. Que dica que você dá para a pessoa conseguir evoluir no alemão? É a força de vontade mesmo? É o estudo? O que você acha que dá para dar uma evoluída legal para quem está sofrendo com o alemão? Olha, eu fico muito triste cada vez que eu ouço isso, na verdade, porque eu acho que todo mundo é capaz, Uhum, sabe? Assim, não é um bicho de sete cabeças. Eu sei que para quem tem dificuldades, tem muita gente que não fala o português bem, né? Que não uhum, tem escolaridade quase sim, nenhuma e que tem muita dificuldade mesmo. Eu entendo que se você já tem um vocabulário pobre na sua língua materna, uhum, obviamente que vai ser mais difícil, né? Você aprender outra língua. É, também não sei, porque eu acredito muito que você só sabe as coisas quando você vivencia mesmo na própria pele, sabe? Acho que tudo na uhum, vida é experiência. Então eu nunca passei por isso. uhum, Eu não sei o que é você querer falar uma coisa e não conseguir expressar isso nem na sua própria língua. O que acontece com muita gente, né, de várias nacionalidades que tem um vocabulário mínimo. Né, que uhum, fica aquele vocabulário infantil, às vezes até aquela linguagem só comunitária ou da própria casa, né? Então aham, é uma coisa bem, eu entendo, sabe? Mas eu acredito plenamente no potencial de todo mundo. Eu uhum. acho que é o que você falou. Quando é que só você sentiu a abertura? Você abriu o ouvido? Abre o ouvido. Uma hora ou outra abre, né? Uma coisa muito importante é não traduzir. É não traduzir. Fala do jeito que vier na sua Pensar cabeça. como uma criança, digamos assim, né? Exato. Não ter aquela coisa de querer traduzir, de querer colocar muita lógica na Isso, coisa, né? isso. As pessoas chegam pra mim e falam assim, ai, mas o alemão, a frase é invertida, não sei o que. Quando eu começo a Aham. pensar, não pensa. Já trava antes de começar a aprender, né? A Isso, raciocinar sobre a escrita e tudo, né? isso. E em casa, com seus filhos, qual que foi o método que você usou? Porque eu tenho um casal de amigos, por exemplo, que ele é brasileiro, ela é suíça, ele só fala português com as crianças e ela só fala suíço ou alemão com as crianças. Então eles falam bem português e falam perfeito o alemão e o suíço alemão. Como que você usou dentro de casa? Para quem hoje, os pais que têm uma criança hoje, o que que eles devem fazer? Eles devem tentar falar alemão dentro de casa ou falar língua materna? Como você fez? Bom, criação de filho também é uma coisa muito, né, Muito particular, né? particular e tal, mas eu acho que, primeiro, você perde muito em não passar um idioma para o seu filho. Uhum, A forma mais fácil de aprender vai ser de pequeno e dentro de casa, principalmente. uhum, E outras, por mais que eu sou fluente em alemão, né? uhum. Eu corrijo o texto da suiçada inteirinha lá do meu escritório, Aham. tá? Eu me garanto. Não é lenda que o Não, suíço não sabe escrever alemão? Não é lenda? não é. Inclusive, hoje, uma pessoa de um cargo altíssimo, eu li uma coisa que eu fiquei assim. A minha vida é um conflito constante, Thiago. Eu li, Caramba. assim, uma frase hoje que falava assim: ai, se a pessoa tá se comunicando e você entendeu, não corrija, Tá bom. né? Tá bom. Que, né, às vezes eu acho, não, essa Aham, pessoa corrige, essa não e tal, né? Essa que vai ficar chateada, não. aham, Só que os erros me gritam, assim, aham, sabe, aos olhos. Aí foi a primeira coisa que eu vi no texto. Aí eu aham, não acredito que esse cara escreveu isso. aham. Que pode ter sido, mas tem corretor, Sim. tem secretária, né? Tem, Aham. assim, bom, acontece. Não, mas erro gritante, assim, erro feio, né? É feio, assim, é erro gramatical, sabe? Assim, Aham. bem, enfim. Mas eu acho isso uma coisa muito particular. Mas, por exemplo, o meu filho mais velho, ele fala 4 idiomas a nível de língua materna. Caramba. Então, nós morávamos em Sierre, né? Então, ele sabe francês de lá, Aham. alemão, português e inglês. Português de casa. Português de casa. Uhum. Eu optei por sempre falar português com os meus filhos. O meu Uhum. segundo filho nunca me respondia em português. Uhum. É o único que negou, mais ou menos assim. E eu Uhum. respeitei também, E isso é da personalidade da da criança, né? personalidade. Eu já E percebi eu isso também. respeitei, né? Aham. Eu queria me comunicar com meu filho, então com ele especificamente, eu falava em alemão e português, a mesma frase. Aham. Primeiro eu falava em português e depois eu repetia em Pra alemão. ele captar, né? Uhum, Uhum, entendi. Pra não ficar aquela coisa de você fala e ele entendeu pela metade isso. e vai levando, E né? também para eu não falar só alemão com ele, sabe? Entendi, Porque entendi. senão, hoje em dia ele entende. Uhum. É porque se você não falar português em casa
e você sabe que, digamos assim, você vai morar a vida inteira na Suíça, ele não vai aprender. Ele vai ter um português mais ou menos, talvez, das idas para o Brasil, alguma coisa assim, e nunca, né, perde a oportunidade de ter o português também como Muttersprache, né? Com certeza. Não, é interessante isso aí. O meu filho mais velho vai fazer um estágio agora no Brasil, então se ele não soubesse o português, sabe, 100%, Uhum, ele teria mais dificuldades. já teria dificuldade. Ele está fazendo medicina, né? Isso. Mas ele já terminou aqui ou é um processo da formação dele ir para o Brasil? Ele optou por fazer, ele poderia... Especialização? Não, Não? é um estágio mesmo. Aham. Inclusive eu falei pra ele, vai, porque você vai ver um monte de doença que Lá aqui não é. existe mais, né? Aham, aham. E eu vejo como chance, né? O Brasil é muito, muito forte na área de saúde. Aham. E ele já foi ou ainda vai? Ele vai. Aham. Ele tem que fazer 2 estágios ainda para começar a residência ano que vem. Uhum. Então, um deles está sendo agora, em Lugano, e depois ele vai para o Brasil. Uhum. Falando em Brasil, é uma coisa que eu sempre fico me perguntando. Se você ganhasse na loteria hoje, você voltaria para o Brasil ou ficaria aqui? Vocês já pensaram nisso? O André fala que nunca volta. Aqui? Eu acho que eu voltaria, sabe? Eu moraria assim em Pipa, Aham. andar de pé no chão. Você teve esse tipo de infância? Jogar bola na Muito, rua, pipa, nossa. vôlei, queimada? Eu tenho saudade da coceirinha de bicho de pé. Já pegou? Já peguei. Bicho geográfico? Eu Que ele lembro da faz um mapa em coceirinha de você. bicho de pé. Aham. Ai, nossa, bom demais. Bate saudade, né? Total. Faz quanto tempo que você não pisa no asfalto, de pé no chão? Você já chegou a fazer isso? Lá, eu tava contando outro dia, eu tenho o meu melhor amigo aqui, ele é de Barra Longa, que é pertinho, coladinho com a minha cidade. Aham. E aí a gente debate todos os tipos de tema, né? Aí surgiu isso. Você já andou descalço no asfalto? Não, muito. Eu ia da minha casa, ele conhece tudo, né? Até a praça tal, descalço, sem Aham. chinelo. Só que lá no Brasil você tem que sair assim, né? Porque é Sim, muita sujeira. desviando. Aham. Desviando das cocô de cachorro, chiclete, tudo, né? Chiclete, lodo, poça d'água. Mas é gostoso. Aham. Eu senti essa coisa do pé no chão quando eu fui pra. Eu não sei onde, acho que foi Grécia. E eu tive que entrar no rio. Eu não conseguia andar Dói, nas né? pedras, não conseguia andar, não Eu dava. passei por isso também ano passado em Altendorf. Aham. É no lago, assim, tem tipo uma piscininha, Sim. mó vexame, 10 metros. Não consegue. Você fica, parece que tá pisando em agulha. É. Mas é de tanto a gente ficar com sapato, É, não andar de pé no chão, o pé fica fino, né? fica. Fica fininho e, não, realmente, eu posso dizer que eu tive infância, porque eu participei de tudo isso aí. Eu sou dessa geração de jogar bola na rua, de esfolar o dedo no asfalto, e eu tenho um monte de cicatriz no joelho, na testa, em tudo quanto é lugar. Eu Mas não é tenho nenhuma. muito legal. Não? Então Nenhuma. você não era tão arteira. É, Ou menina, teve né? sorte? Geralmente, talvez sorte. O meu sonho era quebrar alguma coisa, olha. É? Eu queria voltar pra casa com um desse, Com todo gesso pra escrito, não sei o escrever? quê. Aí um dia balançando na rede, eu quebrei os 2 dedões. No mesmo dia. A única coisa que eu consegui. Ah, mas aí não teve gesso. Pois é. Ah, E e também, mesmo se e nem tivesse, né? cicatriz e nem nada. Só que eu vivi muitas coisas, assim. Sabe o que é carrinho de rolimã, né? Claro. Aí eu Claro. atrás, assim, um primo na frente, outro atrás, aí, tipo, um primo perder a unha, sangue pra tudo quanto é lado. Já vi muita gente se machucar, mas eu, graças a Deus, também nunca tive nada. Legal. Só quebrei os 2 dedões. Menino é mais difícil, assim, machucar. Que menino que é muito levado, né? Pega a bicicleta, quer rampar, fica subindo em árvore pra pegar manga, pra pegar... Lá na minha cidade tinha Roubar a siriguela. manga, né? Meu primo já É, levou tiro de chumbinho roubando manga. E eu caramba. tava na situação, só que eu tava lá esperando a manga, entendeu? Você era a receptora, né? É, Tava só ali de guarda. saía. Massa. Tá, voltando lá pra tradução. Ah, qual foi o caso mais difícil que você pegou em relação a sentimento mesmo? De você pegar assim, você voltar pra casa acabada, passa 2 dias, você tá acabada ainda. Teve alguma coisa que mexeu com você?
Tem muita coisa que eu fico, assim, sentida pelas pessoas por terem que passar por isso, só que eu acredito muito em energia e eu sou bem Uhum. sensível também. E teve um caso que eu fui traduzir, que foi numa cidade pequenininha no cantão de Sangalen, que era um homem. Eu nem me lembro, pra você ver, do que se tratava. Não lembro do que ele tinha feito. Pra você ver como é que o cérebro, né, tem os mecanismos de Ele, defesa, né? ele apaga. É. A pessoa chegou com algema nos pés e nas mãos também, que isso aí já é raríssimo, né? Caramba. E ele era careca e com muitas feridas. Então a imagem já era assim, muito, sabe, sofrida. Sim. E a sala era como se fosse isso aqui. E eu já estava sentada e sentaram ele do meu lado. Uhum. Todo enferidado, todo. É, só eles não têm essa noção, sabe? Muitas vezes, até agora com o corona, eu vejo que a distância não tá o suficiente, eu falo assim, eu posso chegar um Uhum. pouquinho mais pra cá? Porque o Uhum. policial geralmente, por Uhum. exemplo, ele é capaz de me deixar traduzindo um dia inteiro e não me oferecer um copo de água. Caramba. Então tem essas coisas, Uhum. sabe? E aí eu comecei a passar mal. Eu tava traduzindo, eu sofro de enxaqueca, né? Uhum. Tinha que falar até que sofria, porque eu tô fazendo um monte de coisa pra não ter mais. Hoje já tá Uhum. bem melhor. Uhum. E eu passei muito mal. De ficar tonta, assim, de energia mesmo, sabe? Sim. Pedir pro policial abrir a janela. Uhum. E eu ainda fui dirigindo pra casa, mas com a janela do carro aberta. Cheguei em casa, deitei e falei pra todo mundo assim: olha, rezem pra mim pra quando eu acordar eu tá bem. Que eu ainda ia traduzir em alguma outra coisa depois ainda. E Uhum. foi o que aconteceu. Acho que eu dormi 1, 2 horas, rezei, sabe? Pedi pra. E aí melhorei. Foi uma coisa que mexeu Uhum. comigo ali, aquele ambiente. Uhum. Já teve coisa de eu me irritar, de eu ver que a pessoa tava insultando o policial e o Estado suíço, sabe? E você Assim, tem que traduzir, né? tem. Tem que ser filtro, né? Tudo Não que o se cara mais, tipo assim, fala. sabe? Abuso. Aham. Sim, por mais que, né? Tem limite. Sim, sim. E quando você participa de um caso, porque você, claro, traduz do português para o alemão, né? Óbvio. Francês Ou também, não. no É, Cantão de Sangalen eu traduzo francês. sim. Mas sempre com brasileiros, né? A maioria. 90. Francês tem muito, assim, caso de africano, Hum. mais assim, com droga. Uhum. Cada nacionalidade tem os seus casos mais frequentes, assim, Uhum. de que acontece. Uhum. Brasileiro, qual que é o mais frequente? Brasileiro, antigamente, era situação irregular no país, Uhum. né? Sim. As pessoas vêm para cá em situação irregular, então são pegas aí por estarem trabalhando ilegalmente, Uhum. coisas assim. Di- Prostituição. Diminuiu bastante? Você acha que diminuiu? Diminuiu, De 5, 10 anos para cá? diminuiu muito. Através de casamentos, né? Ou muita gente que vem hoje em dia já vem com situação Regularizado. regularizada por ter descendência europeia. Uhum. E também o que acontece muito de uns anos para cá são as pessoas com boa formação, né, profissionais especializados que já vêm como expatriado mesmo, então, Uhum. que na minha época não existia isso, né? Era Uhum. só o imigrante por casamento, Uhum. realmente. Quais são os tipos de possibilidades que um brasileiro tem para morar e trabalhar na Suíça? Essa é uma pergunta muito recorrente em todos os Aham. fóruns, né? Todos os Sim. grupos. Olha, basicamente é isso. Ou Casar? você se casa, né? E Uhum. aí você. Com um europeu, não precisa ser suíço, né? Isso, com alguém que tenha. Não precisa ser europeu também, alguém que tenha situação regularizada no país, né? Ah, sim. Pode ser indiano, o que for. Alguém Uhum. que tenha autorização de estadia aqui. Certo. Faz um reagrupamento familiar? Isso, Ok. reagrupamento familiar. Aham. Ou pessoas com cidadania europeia, por exemplo, né? Que é o caso no Brasil. A maioria que é descendente de italiano, Meu né? Como é o seu caso. caso, Aham. consegue o passaporte, consegue vir para cá como europeu, tem o prazo, né? Que pode procurar emprego e Uhum. vai ficando. Ou tem muita gente, igual eu conheço várias pessoas que foram convidadas, porque são fera no que fazem, então são convidadas a vir trabalhar na Hum. Suíça, tem isso Mas é também. só cozinheiro e músico ou tem outras Não, coisas? Não? nossa, a gente arrasa. Como que, por exemplo? Cientista, farmácia, Uhum. IT tem bastante, Aham. informática, Aí é a empresa que faz esse pedido, né? A isso. empresa sabe que o cara é fera lá no Brasil,
é um técnico de TI, por exemplo, e aí eles fazem um contrato, faz o pedido pro Isso. consulado, provavelmente, né? Eu não sei como que funciona. Não, na verdade, se faz o contrato, né? A maioria, eu já vi casos também da empresa não querer se encarregar disso, ou vejo pessoas perguntando: eu consegui um contrato, como é que eu faço agora? Uhum, Mas até uma dica que eu dou: joga essa bola para quem tá te empregando, porque para uhum. eles é muito mais fácil, Sim, né? sim. É, Eles têm tudo na mão, não precisa isso, ficar dando volta, né? isso. É só perante o órgão de imigração do cantão mesmo, onde a pessoa vai, faz o Uhum, pedido, né? Apresenta lá a papelada necessária. Às vezes tem que comprovar que já buscou profissionais, né, locais e não conseguiu. aham, Tem, assim, uma série de questõezinhas. uhum. Quando a pessoa vem até você, eu acredito que tem muita gente que venha querer resolver os problemas dela. Ela tem problema que tem que ser resolvido por um advogado mesmo. E você tem alguma parceria ou com o escritório que você trabalha? Como que você instrui a pessoa que está precisando de alguma coisa além da tradução? Ah, Janaína, eu preciso, sei lá, convalidar meus documentos. Eu Hum, sou muitas coisas, não precisa de psicólogo. advogado para isso, por Não exemplo. precisa. Não, de forma alguma. Isso já não precisaria, né? Alguma coisa que precisa de advogado, o que que a pessoa tem que fazer? O que que você indica a pessoa fazer? Olha, não desmerecendo, né, porque obviamente o meu sustento vem de um escritório de advocacia Aham. e cada um, né, fica a critério de cada um. Uhum. Só que muita coisa a pessoa pode resolver sozinha, Uhum. até, sabe, assim. No Brasil, acho que talvez daquela cultura do despachante, né? A gente acha Sei. que tudo tem que resolver com advogado, e não é por aí, Aham. né? Por mais que você não tenha, voltando àquele assunto da escolaridade, mas tem muita coisa que é muito simples, Sim. né? Que você vai gastar horas, até mesmo buscar um profissional da área especializada, né? Uhum. Que na Suíça o advogado é muito no Brasil também, mas aqui, num escritório grande, por exemplo, uma pessoa que faz direito trabalhista não faz direito de família de jeito nenhum, Aham. entendeu? Já passa de É um para o só outro. eletricista, ele não é Exato, eletricista encanador, né? exatamente. Aham. Entendeu? Então, se você vai para procura assim, eu procuro um advogado que fale português. Entendi. Não procure por aí, procure por área de Uhum. atuação, né? Especialização. Entendi. Então, tem muita coisa realmente. Processo de validação de diploma. A maioria das pessoas que chega até mim já se informou. É Uhum. raro uma pessoa chegar assim, ó. Tô traduzindo agora um diploma de psicologia. Uhum. A pessoa já veio com tudo preparadinho. Mastigado já, Uhum. pra você Então, eu só. basicamente só faço a tradução. Uhum. Aí eu dou alguma dica que eu vejo assim, ó. Geralmente, porque também uma coisa que eu aprendi aqui na Suíça, cada caso é um caso. Você pode ter feito o seu processo de naturalização assim, A, B, C. Uhum. A outra fala assim, não, o meu foi A, D, B. Uhum. Acredito, porque Uhum. cada caso é um caso. Uhum. Não Eu é já tudo vi de tudo. padronizado assim, assim, assado. Jamais, Aham. jamais. É porque funcionário público é igual em todo lugar do mundo, né? Uhum. Se ele decidir que hoje ele não vai querer pedir tal documento e não pedir, pronto. Uhum. É tipo passar na imigração quando você sai do Brasil. Pode ser que nem olhem na sua cara e pode ser que queiram te revistar até. Então Exato, depende do cara, depende do dia, depende da interpretação também, né? exato. Nós temos aqui em Zurique ou na Suíça um lugar aonde você pode ir lá como brasileiro e você tem todas as informações? Existe esse lugar? O Sebrae, por exemplo, você acha que faz isso? Eu não conheço muito, eu sei que eles fazem workshops, né? Eu não Aham. conheço muito o trabalho dele. Eu acho sempre o mais certo a pessoa ir na fonte direta, Uhum. sabe? Se o seu problema é a aposentadoria, Uhum. vai no órgão direto. Eles são muito solícitos, por mais que tenha Uhum. essa barreira da língua, aí sim. Uhum. Precisa de. Contrata ou um tradutor. Não precisa. Tem muita gente que não é tradutor oficial, mas que Mas. ajuda também numa Aham. coisa bem simples. Tem que tomar Sim. cuidado também, porque se você não pega um tradutor oficial, você pode entrar numa fria, né? Uhum. Eu já vi casos de pessoa ter assinado procuração para uma pessoa que Uhum. se declara despachante e a pessoa nem saber que assinou, que o que ela tinha assinado era uma procuração e não está recebendo nenhuma correspondência. A correspondência do Arrafal, né, que é o órgão de aposentadoria, e direto para essa pessoa. Sabe assim, Caramba. Sim, sim. o meu trabalho é de 100% transparência. Uhum. Eu falo para você, ó, é assim, 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 isso que vai acontecer, é isso que você quer, sim, não. Uhum. Inclusive,
eu faço orçamento e sempre falo pra pessoa, fica à vontade de fazer outros, Uhum. mas sempre voltam. Aham. E assim, você pode falar de preço um pouco? É muito caro ter alguém para me acompanhar? Não precisa falar o preço que você cobra, mas, por exemplo, uma média. Eu preciso de. Eu tenho um problema real hoje. Eu tenho um problema com contabilidade, com o meu contador. Tô com um pepino gigantesco para resolver. Só que ele é português. Eu não tenho esse problema, mas eu vou precisar de um advogado, tá, para quando a gente talvez tenha uma reconciliação, alguma coisa assim. Tá, mas na tradução, por exemplo, se eu vou lá e você fechou, igual você até citou um exemplo que a gente estava conversando, 3 horas, mas você acaba ficando 5. Se eu vou lá 3 horas, qual seria a faixa média de preço? Quanto que eu tenho que imaginar que eu vou desembolsar para fazer isso? Olha, o preço tabelado pelo Supremo Tribunal, Uhum, ele fica entre 75 e 100 francos por hora. certo. Eu, em média, Então você trabalha nessa Isso, faixa. isso. Uhum, E é óbvio que. E aí você cobra o trajeto também, desde o uhum, momento que você sai de casa para traduzir para a pessoa. entendi. E esse é só o acompanhamento, né? Isso. Papéis que você precise traduzir, tudo é tudo separado. Sim. Você, quando faz uma tradução, você faz por linha ou por folha, ou você junta uma coisa na outra e faz o seu preço? O certo é por linha, sabe? Eu Uhum, sempre calculo o número de palavras, tudo bonitinho. Só que uhum, como eu sou muito rápida, eu não uso dicionário, né? uhum, Então eu cobro aquilo que eu acho justo. uhum. Pelo tempo que eu levo. Janaína, você usa o Google Tradutor? Sabe que às vezes eu uso pra, Ah, é pra, bom para pra sair ver o se ainda grosso. precisa de mim? Ah, Não, não. Você não, escreve do é zero. horrível. Não, eu uso às vezes pra ver, sabe, se melhoraram. Aham. Mas Porque tem depende da isso. língua. Eu me divirto às vezes com essas coisas, sabe? Tipo Aham. assim, é, eu não vou saber falar direitinho, porque tem que ter o exemplo, né? Mas Uhum. eu acho que, por exemplo, do alemão para francês é razoavelmente bom. Uhum. Aí, Inglês é quase perfeito. Do português para o inglês é? no Google Tradutor é quase Sério? perfeito. Aham. Sério? Vou Eu testar acho que então. sim. Sim, é Ai, quase nunca perfeito. vi. Agora, o que que você ia falar? Que tem do Aí tem francês? tipo, pro espanhol, esquece, é sempre terrível, Aham. sabe? Então tem essas assim, né, ligações que talvez funcionem, talvez não. Depende de quem alimenta, né, ali o banco de dados deles Aham. mas eu sempre faço isso pra ver se, ai, será que a minha profissão é uma das que vai morrer? Mas não. Aham. Não, sempre vem mais, né? E você hoje não faz propaganda, né? Você não é uma coisa que você ah, corre atrás de trabalho, além do que você tem. Eu já corro atrás pra dar conta do trabalho, né? Exatamente. É... Ai, pode até soar assim um pouco, né? Mas são muitos anos de estrada, né, Thiago? Uhum. Então o pessoal me conhece e dentro daquele limite do que eu posso fazer, eu não posso fazer propaganda porque eu não vou dar conta, Uhum. entendeu? A minha propaganda é só de boca em boca, que é a Uhum. melhor. Sim. Inclusive, uma vez eu postei uma coisa no Facebook, alguém veio me insultar, e eu, pleníssima, falei assim: vou deixar meus clientes responderem por mim. Aí, na hora, Um batalhão. Uhum. graças a Deus. Acontece uma vez ou outra um probleminha. Recentemente teve uma pessoa que me procurou, aí escreveu um texto que eu demorei meia hora para ler. Uhum. Aí já 50 francos da minha vida. Na sua página. Eu li, Na óbvio, sua né? página. Não, não, é mensagem Ah, tá. privada. Ah, tá. Uhum. E aí ia me colocar em contato com uma outra pessoa. Eu não vou falar muito, senão ela vai entender que Sim. eu tô falando. Sim. E, e daí eu passei o preço para essa pessoa. Aí a pessoa se sentiu ofendida que eu passei o preço. Aí eu falei assim, nossa, que estranho, né? Tipo assim, como se eu tivesse que pelo menos fazer ali um campo, né? Vender meu trabalho para depois passar meu preço. Aham. Não é por aí, né? Tipo, Sim. você procurou uma tradutora, você tá precisando de tradução. Então, Uhum. igual você falou, você perguntou do preço. Uma das Uhum. coisas lá no escritório de advocacia, a primeira coisa que as pessoas perguntam, qual é o preço? E é tudo, lá também a gente trabalha com muita transparência. Se é um cara substituto, estagiário, é a partir de 180 francos. Uhum. Se é um cara tal, não. Se você quiser 250 para. que a gente faça um orçamento, assim, uma estimativa de preço, a gente faz, mas sem garantir, né? Porque nunca sabe qual rumo que o Que caso vai vai levar. acontecer? Aham. E por aí vai. Mas do advogado, essa é a faixa, de 250 para cima, né? A hora. No escritório que eu trabalho, é 500 para cima.
Caramba. É. Tu tem que pensar muito bem antes de precisar de um advogado, né? Existe seguro para isso, né? Até Uhum, recomendo. uhum, Tem seguro de assistência jurídica que é. Assim, você tem que ter um sinistro para ter direito, né? Ele não vai te auxiliar em coisas do dia a dia. aham, Mas eu recomendo. E para pessoas também, talvez seja importante a gente falar isso para pessoas que não têm é, possibilidades, não têm renda suficiente para pagar também, pode uhum, fazer o pedido de assistência gratuita. uhum, Aí tem tanto o acompanhamento por advogado, quanto, se for deferido, né? Quanto o processo em si também, a pessoa não paga nada. uhum. Isso faz na prefeitura da cidade que você mora? Geralmente, assim, você procura um advogado. Certo. Aí você conta essa situação, né? E fala assim, olha, eu não tenho como pagar. E ele mesmo faz o pedido. Ah, entendi. Entendi. Eles vão analisar a sua renda, o que que você faz e Isso. tudo. É como se fosse aquele desconto lá no plano de saúde, né? Premier É, Verbilligung. é. Ah. Sendo que ali tem que ganhar muito pouco mesmo pra conseguir, né? Sim, sim, sim. Eu até desisti, depois É, que eu não sou mais registrado na carteira, até desisti, porque até eu conseguir provar alguma é. coisa e valores, Não, a esquece. assistência jurídica é porque calcula, né, o mínimo que você precisa para sobreviver na Suíça, então costuma Uhum, conseguir, assim, com mais facilidade. uhum. Legal. É, eu acho que a gente falou bastante coisa já. Eu já até sanei minhas dúvidas aqui, algumas dúvidas que eu tinha. E eu espero que você também que tenha visto, né? Que você tenha absorvido alguma coisa, né? De tudo que a gente conversou aqui, porque assim, ah, todo mundo, todo dia tem muito problema por aí. Eu até te perguntei da questão da se tem algum lugar que a gente possa ir, Hum, porque eu sinto que aqui a gente é um pouco desamparado, sabe? O brasileiro aqui, ele é desamparado. Eu não sei se nos Estados Unidos ou em outro lugar existem esses centros que você vai e você é atendido, você é abraçado, você tem um setor que resolve isso, aquilo. Ah, mas assim, eu sinto isso. Eu até te perguntei aquela questão da se você já pensou em abrir o seu escritório, você já disse que abriu e tudo, mas por causa da demanda, por causa disso. Porque você seria uma pessoa que sentaria com a pessoa e daria todos os caminhos. hum, Você, na verdade, você consegue fazer isso hoje, né? sim, sim, Se alguém sentar com você para uma consulta, você consegue dar os sim. caminhos para ela. Porque você já Olha, está há 20 é, anos só aqui, né, em Zurique, imagina. é que a gente quer ser, né, receber esse acolhimento de uma pessoa do nosso país. Uhum, Na cidade de Zurique, por exemplo, tem uma estrutura muito boa de assistência social. uhum, E, na verdade, na maioria dos lugares. Claro que em alguns lugares você vai encontrar mais barreiras, assim, né? Tem problema com racismo, mais resistência. Eu já fui traduzir um caso de violência contra violência doméstica, fui uhum, traduzir com a mulher e o policial olhou para mim. No caso, a pessoa me chamou, foi ao contrário, não, né? Não foi o policial que me chamou, porque ela estava em situação de emergência. aham, De o policial olhar para ela e falar assim: cadê o sangue? Então, assim, não dá para generalizar, mas uhum, no geral, na Suíça existe bastante órgão do governo, uhum, às vezes com brasileiras. Tem a minha xará em Zurique, que me confundem muito com ela, por exemplo, que é uma assistente social. uhum, Só que aí só atende quem tem residência oficial na cidade de Zurique. Mas uhum, tem os órgãos que auxiliam pessoas sem papel. uhum, Inclusive, já que a gente está nessa época da pandemia, eu queria deixar aqui a dica, que é uma coisa que eu não escrevi ainda, que a maioria dos lugares está oferecendo vacina para quem está em situação ilegal, tá? Vocês uhum, se informem, né? uhum, É aquela coisa de cada caso é um caso. Tem lugar que vai te pedir um documento X para você ter uhum, direito, ou, né, ou ter acesso, o que for. uhum, Mas em Zurique tem o Meditrina, que é um uhum. lugar que você também consegue consultas e Se várias escrever no coisas. Google, acha lá, né? Acha. Uhum, E querendo ou não, o Facebook tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Então uhum, procure nos grupos. uhum, Alguém aí vai ter julgamento, vai ter gente falando, né, coisa uhum, sem noção, mas você está precisando, então uhum, corre atrás. Na parte francesa também tem uma rede de apoio muito grande. Geralmente é o Caritas na parte francesa que organiza muita coisa. Então, na Suíça inteira, quem está em situação irregular também vai conseguir se vacinar.
Uhum. né? Em tese, né? Uhum. É o que eles desejam. É, auxílio nessa época de pandemia. Na Langstrasse estavam distribuindo alimentos com Uhum. ficha, Eu lembro etc, de né? ter visto. Uhum. Tem muita coisa, Uhum. sabe? Mas a gente tem que correr atrás, né? Não, eles não vão bater na sua porta oferecendo ajuda. Uhum. E talvez a ajuda seja em espanhol na cidadezinha que você mora, não seja em português, mas, Sim. né? Mas já dá pra, Já né, se dá, assim, virar. eu acho que ninguém aqui precisa se sentir desamparado de forma alguma, Uhum. né? E nem cair em armadilhas, porque tem pessoas que falam que querem ajudar, mas não querem. Uhum. Né, eu já vi de tudo aqui, já vi imigrante roubando imigrante porque sabia que o outro estava em situação irregular e não ia a Nossa, polícia tem dar muita queixa, história disso, né? né? E assim, não é aquele dinheirinho que a pessoa juntou durante meses e meses fazendo faxina e vai embora, né? Uhum. Então, nem sempre a gente pode confiar 100%, infelizmente, na própria comunidade, né? Uhum. Por isso que eu te falo, para certas informações oficiais, se você tem, né, documento no país e tal, é sempre melhor tentar primeiro diretamente lá no órgão Uhum. responsável, Sim. né? E pronto. A pessoa me procura muito para resolver questões de seguro-desemprego, por exemplo. Uhum. Mas eu acho a melhor coisa que você tem a fazer, na primeira entrevista, vá com alguém para traduzir para você. Uhum. Mas vá sem mesmo, porque você vai ganhar um curso de idioma, eles vão correr atrás para Uhum. você, Uhum. entendeu? Verdade. Tipo assim. E tem auxílio para a mulher em situações de ter que receber uma nova orientação profissional, em situação de violência. Tem auxílio para jovens, né, que vêm em Uhum. reagrupamento familiar, que precisam de escola, aprender idioma. Nossa, tem muita coisa. Uhum. Só que o que eles não vão te garantir é o seguinte: você mora aqui em Pfäffikon, você Uhum. traz um filho de 15 anos hoje, eles não vão te Uhum. garantir que eles vão achar uma vaga para o seu filho na cidade de Pfäffikon, sabe? E o que eu vejo é que muitas vezes a gente quer demais também. A gente, ai, eles não fazem nada por mim. Aham. Não é por aí. Talvez seu filho tenha que pegar um ônibus e 1 hora até a cidade onde tem a Lá vaga pra naquele ano, Argal, né? por exemplo. Sim, Uhum. mas é o que é, né? Assim, Uhum. as vagas são para todas as nacionalidades, não só para Sim, brasileiros, né? sim. Você tem que ter em mente que tem muita gente sempre chegando e saindo E desse eles país. vão controlando, né? Eles vão ali pra não. Porque aqui me parece tudo organizado. Apesar de ter alguns serviços que deixam um pouco a desejar, mas eles são organizados aqui, Sim, né? É tudo muito sistemático, muito certinho. Só entra um quando saiu o outro, alguma coisa do tipo, exato, né? exato. Então tem que passar a entender isso e Às não. vezes querem até ter mesmo esse equilíbrio de várias nacionalidades para um aprender com o outro, Uhum, sabe? Para não ter muita gente da mesma nacionalidade. uhum. Antes de eu perguntar para você como que as pessoas fazem para se comunicar com você, o que que você não quer que as pessoas façam? O que que você menos gosta quando o cliente faz? Porque eu tenho muito caso assim, mas eu quero saber de você. O que eu que preciso da Janaína não devo fazer quando entrar em contato com você? Ai, eu já te falei que minha vida é um eterno conflito, né? Ó, muitas vezes eu mesma respondo sem dar bom dia. Aham. Tenho que admitir, mas é porque a minha vida é muito corrida. Uhum. Você nem percebe que você Não não deu bom dia. percebo, Uhum. porque eu quero resolver o problema da pessoa. Mas não me procure sem me conhecer, já falando, Eu "Ah", queria. Tá, 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 tá. é, Uhum. que aí já me bloqueia, Uhum. sabe? Tipo assim, Um bom dia, tudo bem, já. mas é muito raro a pessoa não falar isso. Sim. É, a maioria fala assim, oi, eu sou fulano, foi ciclano que me deu o seu número, tal. Uhum. E aí pronto, já automaticamente já me conecto, já tive aquela experiência boa com aquela outra pessoa, porque graças a Deus eu tenho pouquíssima experiência ruim pra te Uhum. contar. Sim. A pior de todas, até meu marido estava perguntando outro dia, porque ele vivenciou um pouco, foi um brasileiro que fez uma tradução grande comigo e eu tive que ficar indo cobrar várias vezes, porque eu sempre trabalho com pagamento adiantado, né, pra Uhum. não ter problema. Uhum. E eu tava grávida. Essas Uhum. coisas marcam, né? Um dia tá lá no meio da rua cobrando e chovendo e tal. E já não era nem mais pelo dinheiro, é porque eu não queria acreditar que aquela pessoa tinha me feito trabalhar tantas Uhum. horas pra eu não receber, Não sabe? acredito. É, eu, Tipo assim, assim. entendo. Então, eu tenho pouquíssima experiência ruim com Ruim. Uhum. cliente. Eu tenho um pouco de problema também, porque eu quero que as coisas deem certo para as pessoas. Certo. Quando eu aconselho, eu tenho certeza daquilo que eu tô fazendo, aí a pessoa vai e faz tudo ao contrário. Ah, mas fulano falou que tal, tal, É, tal. é. E às vezes não é nem isso, é assim, eu falo, por favor, não vai pro Brasil agora. Espera chegar documento tal primeiro, não sei o que. A pessoa, ai, tô morrendo de saudade. Pá.
Aí Põe os chega burros na água, né? 3 meses depois, ai, eu perdi meu documento. Uhum, Aí já vou eu começar tudo de novo. uhum, Assim, e não é pelo meu trabalho, é porque, igual você falou, aqui é tudo organizadinho, se você manter uma vida A organizada, matemática é 1 mais 1 é 2. é Uhum, tudo tão automático. Se você renovou o seu B ali certinho, nunca teve problema, quando você for pedir o C, nem leia o seu dossiê Nem direito, tchum, aham. sabe? Uhum. Aí quando for fazer o pedido do passaporte, Eu já vi gente comprar carro e fazer empréstimo aqui com o nome no SPC, no Serasa, no Betribon, né? olha aí, E tem gente sem o nome no Betribon, com folha de pagamento e não consegue comprar um carro. É muito é por louco. aí. Mas se você faz o certo, aqui eu sempre falo isso para meus amigos no Brasil. Aqui é muito matemático. Se você faz, se você tem disciplina, se você é correto, se você informa, tem um amigo meu que fala assim, Thiago, se você não tem dinheiro para pagar uma conta, liga para eles. É só ligar para eles, não precisa falar o Exato. porquê. Você liga lá e fala, olha, eu não posso pagar. Pode me dar mais 15 dias? Ponto final. Dividir. Dividir para mim. Eles não vão perguntar o porquê, eles não querem saber se sua mãe morreu, se seu filho tá doente, eles não querem saber. Eles só querem que você dê satisfação. Isso aí já vem E da língua direta alemã, né? é, Por isso que não querem nem assunto, vai direto ao ponto. exatamente. Então isso eu acho incrível aqui e a nossa vida tem funcionado aqui por causa disso. A gente entendeu que as coisas têm que ser feitas do jeito que tem que ser feita. E aí você vai até pro Brasil, você se, né, assusta, porque aí você quer andar de cinto, todo mundo anda sem cinto e ainda tira sarro de você. Você tá andando aqui com o carro certinho, os caras estão costurando na sua frente. Você chega num lugar, num caixa do supermercado, nem olham na sua cara, fica conversando com a amiga do lado e tal. Aí você fala, cara, por quê? É, Não precisava ser assim, né? É só ser o correto, é certinho, né? Às vezes é bom você ter, porque você tem o controle da situação aqui. Eu exatamente. sinto que a gente tem o E se controle. não der certo, você tem como cobrar, né? Aham. Fala assim, olha, mas eu fiz tudo certinho. Uhum. É muito bom estar com a razão, Uhum. né? Que aí não tem como. Eu vou dar um exemplo. A gente entrou num apartamento e o forno não funcionava. Uhum. E aí eu liguei e tal. Eu também não sou especialista, não é a minha obrigação saber como consertar um forno. Uhum. Aí eu chamei, a pessoa veio. Ah, não é nada. Aí eu fui testar depois, porque eu trabalho muito, né? Eu não tava em casa na hora, e depois quando eu fui usar não tava funcionando. Aí veio de novo e não tem aquela parte embaixo, assim, do forno comum de casa, que tem tipo uma tomada que enfia ali, Uhum. bem no fundinho. Uhum. Que é o que eu acho que dá a eletricidade, né, e tal. Sim. A pessoa tirou pra limpar e não colocou direito. Como é que eu ia saber? Eu nunca tirei aquilo. Ele tem um sensor que É, trava. alguma Aham. coisa. Aí começou minha briga com a imobiliária, porque ela queria fazer eu pagar a conta das 2 vezes que A a pessoa visita. tinha ido. Aí, só que, né, eu sou muito boa em redigir cartas e tal. Aí a pessoa da imobiliária escreveu assim, não, foi por causa de mau uso. Aí quando escreveu isso, eu falei, ah, ótimo. Eu não cheguei a usar o forno, então como é que, né? Aí, só que é aquela briga, eu gosto muito de línguas por isso, sabe? Porque é aquela Aham. coisa assim, Aham. subentendida. Ela escreveu debaixo assim, ah, tá bom, nós vamos abrir mão desta vez. Eu falei, ah, tá ótimo. Mas não era, né? Porque não tava Aham. certo mesmo. Como é que eu Sim. vou fazer mau uso de uma coisa que eu não cheguei a Sim, usar? sim. Ah, essas coisas de garantia aqui é sensacional. É, essa câmera aqui, ó, deu problema nela com 2 semanas de uso. Ela simplesmente parou de funcionar. Eu fui lá, levei e falei, olha, parou de funcionar. Tá bom. Fez um protocolo, 3 semanas depois, pode vir. Até demorou. Porque normalmente eles até te dão outra, na hora. Até 3 semanas depois eu fui lá buscar. E assim, não te perguntam o porquê, não fica É, insinuando que você estragou e tal. É muito, é. muito simples, muito rápido, né? É por isso que essa coisa é legal, né? Os dois estarem na razão, os dois Sim, estarem fazendo a coisa certa, sim. porque aí é uma troca, Não tem aquele briga. bate e volta, mas assim, legal, tudo flui, né? Uhum, E sim, assim a vida flui. sim. Às vezes as pessoas têm muito esse complexo, sabe, de no Brasil as coisas não terem dado certo, porque lá realmente é muito É difícil. remar contra a maré lá. Eu vejo parentes meus assim que falam assim: ah, hoje eu fui ao banco. Tira o dia para ir ao banco e às vezes nem resolve. Então, aqui não tem isso, Não tem. né? Então você chega aqui com aquela lembrança e acha que aí já tem esse bloqueio, acha que vai ser da mesma forma, e aí já procura dar o jeitinho, não é nem o jeitinho errado, é Aham. o jeito que aprendeu a Que aprendeu fazer, lá, que né? você era Que acostumado sempre, ai, lá. tem que conhecer alguma pessoa e tal, tal, mas não,
A minha principal dica, o meu maior conselho é esse: vá sempre direto ao ponto. Em todas as situações da vida. Uhum. Se você é vítima de violência doméstica, vai direto para a delegacia, não escreve para mim. Uhum. Porque acontece muito. A pessoa escreve para mim, eu dou todos os conselhos e a pessoa não vai para a delegacia. Entendeu? E Ou continua sofrendo, né? se você, igual você falou, a pessoa tá com o nome sujo no SPC, que aqui chama Betraibum, Uhum. vai lá, paga as parcelas, Conversa, resolve lá, aham, conversa. parcela, resolve. E depois de conseguir pagar, pergunta como é que você faz para limpar seu Isso, nome, pra tirar o registro. sabe? Aham. Não é Manda tão uma complicado. carta. Uhum. Não é tão complicado. Uma carta, por exemplo, eu cobro entre 30 e 50 francos. Você resolve sua vida. Sim, resolve um problema de talvez 5 mil, de 10 mil. Uhum, Um dinheiro que você precisa, um carro que você precisa comprar, uma casa que você precisa sem alugar. dúvidas. Porque isso aí emperra toda a sua vida. Eu tive uma cliente que estava com dois planos de saúde, porque é obrigatório na Suíça, então ela Aham. demorou a mandar o comprovante que já tinha feito o plano, e aí o Estado vem e fecha um plano para você, sabe? Se você demora demais. Uhum. Então a dívida dela era de 4 mil, porque ela foi empurrando com a barriga. Uhum. E quando ela chegou até mim, que eu escrevi a carta, ela já estava esgotada emocionalmente, foi embora. Nossa. Foi embora. Porque ela tinha residência em Portugal também. Aham. Aí quando ela chegou em Portugal, ela me escreveu: você acredita que chegou a carta pra mim que eu não vou ter que pagar? Eu falei, Olha só. acredito. Era só, de repente, ter Era simples, sabe? conversado, E negociado. assim como tem eu como tradutora, tem pessoas que ajudam. É só você vai sempre assim na experiência. Por isso que eu valorizo muito a propaganda de boca a boca. Uhum. Vai pela experiência que a pessoa teve. Uhum. Pode ser só um tradutor intercultural, que não é um tradutor Sim, oficial, não que talvez oficial, mas- cobre menos. Pelo que eu tenho visto, nem cobram tão menos assim, sabe? Aham. Mas vai. Uhum. Mas busque ajuda, Uhum. né? Resolva rapidinho, não deixa virar aquela Sim. bola de neve. Quem quiser encontrar você hoje, precisa falar com você. Qual é o melhor jeito? O melhor jeito encontrar? é mandar mensagem escrita. Escrita no No Face- WhatsApp, no Facebook, Uhum. e-mail, que aí eu respondo em qualquer horário. Geralmente, quando eu tô num transporte público, entre uma reunião e outra, né? Uhum. Telefone é muito complicado pra mim, Sim, porque, para mim também. né? E você começa a ter crise de pânico quando atende uma ligação e ela dura mais de 5 minutos? Ou é só comigo? Olha só, geralmente eu tenho que interromper, porque eu não vou ter como cobrar, né? No meu escritório de advocacia, você começa a cobrar desde o primeiro instante que Aham. você atende telefone, mas eu, né, não posso fazer isso com os meus clientes Uhum. de tradução. Então, se eu for ficar falando horas e horas ali, eu tô deixando de trabalhar, né? E geralmente é uma coisa que a pessoa vai ter que me passar por escrito para Isso, fazer por não ela. precisa tá Aí eu, falando. né, Uhum. eu tento ser educada. Sim, sim. Aí eu falo assim, olha, desculpe te interromper, mas me manda isso tudo por escrito que eu já traduzo. Uhum. Porque não dá. E algumas vezes também tem gente que te aluga literalmente, fala, Uhum. e não vai fazer o trabalho com você, sabe? Né? Uhum. E aí é pena. Você tá Uhum. perdendo tempo de dar atenção para outro cliente Uhum. e tempo da sua vida particular, sua família, Sim, etc., por algo, sim. né, que não vai levar a nada. Eu até conversei com um amigo, ele falou, Thiago, a hora que dá um certo horário da noite, eu ponho no não perturbe e eu coloquei minha família nos favoritos. Que se alguém me ligar e precisar, vai tocar, porque senão eu não tenho mais vida. Você não tem vida. Você não sai mais do celular, você não vive, você não come direito, não consegue dormir cedo, porque você tá ali É. respondendo, fazendo. Então tem que criar um sistema e a escrita com certeza é a melhor opção. Facilita muito a vida da pessoa, né? Aham. Às vezes as pessoas me escrevem feriado, final de semana, Uhum. eu visualizo, E né? isso Porque vou deixar para e amanhã. respondo no dia útil. Uhum. É. Ah. Não me incomodo, sabe? Sempre começa assim, ai, desculpa incomodar. Uhum. Pode escrever, mas aí eu vou responder quando eu tiver Na hora tempo. que der. Uhum. Na maioria das vezes, as pessoas que falam, ficam assim, ai, não vai me responder, não sei o quê, é gente que nem vai fazer o trabalho comigo. Põe aquela interrogação, Isso. põe outra Oi, interrogação. oi. Semana passada eu fui parar até no hospital, tomar remédio na veia por causa da enxaqueca. E tinha uma pessoa me perturbando. Como que é essa enxaqueca? É uma dor de cabeça que dá do nada, não tem, não tem tratamento? Todo Como mundo que é? faz a mesma pergunta. Eu nunca tive dor de cabeça na vida. Ai. Nunca. Eu tive uma coisa, assim, uma pressão, mas foi... Ou eu saí do quente e entrei no frio, alguma coisa assim. Mas o que é isso? Eu nasci com uma coisa que chama de disritmia cerebral. Eu tomava remédio que geralmente pessoas epilépticas tomam. Aham.
E aí disseram que com a puberdade ia passar, e foi o que aconteceu. Eles cortaram o meu remédio e talvez, né, tenha sido uma decisão errada. Mas você nunca saberá. A enxaqueca, lógico que eu não sou especialista, né? Eu sei o que eu vivencio desde os 8 anos de idade. Caramba. É uma dor terrível. Olha, eu tive 4 partos naturais. Mas parto você sabe que vai passar, né? Aham. E essa minha crise agora começou na terça à noite. Agora recente. Semana passada. Começou terça à noite e eu fui para o hospital sexta à noite. Tomei 3 sacos, não sei quantos ml eram, de 3 remédios diferentes. Aham. Só analgésico, tá? Porque, assim, você não combate a causa, é só... Uhum. E fui pra casa com a dor de cabeça estabilizada. Não tinha passado. A minha dor de cabeça foi passar domingo, meio-dia, mais ou menos. Meu Deus, 3 dias sofrendo. 3? Assim, a semana inteira, praticamente. Né? Que Caramba. começou terça. A terça, não sexta. Terça, Aham. até domingo. Caramba. São vários fatores. Já melhorou muito, sabe? Já Uhum. sei qual alimento que prejudica e tal. Mas, assim, Uhum. hoje em dia também, principalmente depois dessa crise da semana passada, eu tenho plena certeza de que tanto faz o que eu fizer, não tá sob meu controle mesmo. Uhum. Porque tudo que eu coloquei recentemente piercing, que é um piercing de acupuntura dos 2 lados, Aham. que tem ajudado bastante, mas também, né, não eliminou 100%. Uhum. Eu já fiz acupuntura tradicional, já fiz uma terapia que chama crânio sacral. Uhum. Muita, muita coisa. O problema da enxaqueca é que é uma dor quase que você não consegue viver. Se você quer ficar num quarto escuro, Aham. qualquer barulhinho te incomoda. Uhum. Tem gente que fica muito enjoada, chega a vomitar. Tem gente que não enxerga direito. E Caramba. eu tive em 2007, eu tive um pequeno AVC por causa de enxaqueca até. Uhum. Que foi a partir daí que eu parei de fazer propaganda para só fazer os trabalhos, né, que viessem até mim mesmo. Foi a minha forma que eu negociei com Deus para falar assim, ó. Então o estresse atenua, ele aumenta. Estresse. Em mim era assim. Eu Falta de comi sono. muito, eu tinha enxaqueca. Eu passei muito tempo com fome até comer, eu tinha enxaqueca. Isso aí já tá em ordem hoje em dia, porque eu cuido, né? Eu como nos horários certinhos e tal. O estresse é uma coisa que eu não noto, sabe? Porque eu tô sempre pilhada, então eu não noto. Aham, É raro eu estar sim. estressada. Uhum. Eu tô sempre correndo, literalmente. Aham. Eu mando mensagem para as minhas clientes assim. Aham. Ela fala, nossa, você tá correndo mesmo, né? Aí que eu me toco, sabe? Aham. Mas eu não sinto, mas você tá, né? Você tá Aham. sob pressão constante. Que mais? Se você beber pouco, sabe? Tem gente que tem Água. alergia a conservante de alimento e a coisa que você come fora você não sabe, né? Caramba. Por isso que eu gosto tanto dos seus salgadinhos, porque isso é um fator importante pra mim. Falando nisso, pessoal, eu esqueci de falar dos salgados da Oficina dos Sabores aqui, ó. Meu pai tinha até colocado a propaganda aqui, ó. Patrocinou aqui a nossa conversa, Oficina dos Sabores, tá? Precisar Oficina dos Sabores CH, vai estar aparecendo aí na tela, depois eu vou pôr na edição. Precisar de salgadinho, o dono lá é um cara muito gente boa, vai atender você bem, só que manda escrito, tá? Não me liga. Se ligar vai estar, como é? Não perturbe, só atende a família. Não perturbe. Não, eu gosto até de falar porque tem coisa que é difícil explicar digitado. Você tem que fazer um texto gigantesco. A pessoa me liga e fala, Thiago, como funciona a questão do frito congelado? Até eu explicar por escrito, é melhor falado. Então, só que aí tem um limite ali, né? Sim. Passa de um limite que você fala, não me manda por escrito que é mais fácil, Sim. né? Mas mensagem de áudio também é ok comigo, Isso, né? mensagem de Porque áudio. você ouve a hora que você puder, a hora que, né, for oportuno, Exatamente. que não tiver ninguém perto. No meu caso, eu só gosto que o pedido seja por escrito, que ele é visual. 25, 50 coxinhas, tanto. Aí fica mais Você fácil. tem uns clientes assim como eu, né, que pede 150, aí eu coloco, aí você escreve, não, mas isso aí deu 125. Toda vez eu faço isso. Não, e quando eu passo? Às vezes eu passo, ó, 150, beleza. Aí quando eu começo a fritar, uai, não tá batendo. Tá sobrando ou tá faltando. Aí eu vou lá e complemento de última hora e tudo, e depois a hora que eu chego na casa do cliente eu falo, olha, tava assim e eu fiz assado, tá? Nem te liguei porque não deu tempo. Ah, não, tá bom, tá tudo certo. Não, mas é essa coisa de
de aprender a lidar com o cliente e essa coisa do celular, eu tô passando por a fase que eu preciso dar uma reduzida. Sim, eu acho que as pessoas têm que Preciso dar uma saber o reduzida. seguinte, elas te procuram, né? Elas têm as famílias, os trabalhos, etc. Mas geralmente elas têm mais tempo que a Uhum, gente lida com muita uhum, gente. uhum. Então, para a gente conseguir dar realmente atenção e atender todo mundo, a gente É isso. precisa desse cuidado, sabe? Não é por falta de vontade, pelo Sim, amor de Deus, que eu mais gosto é de sim, resolver sim. problema dos outros. Quando eu abri meu próprio negócio, que eu vi isso aí que você acabou de falar. Quando você tem o seu trabalho, você chega em casa, você vai ter mensagem do seu parceiro ou parceira, da sua mãe, de um amigo, mas só. A gente tem mensagem de 10, de 15, de Hum, 20 pessoas diferentes, entendeu? E exato, você tem que responder tudo. E aí você responde, a pessoa te responde de volta. Você responde ela de novo. Quando vai ver, você está 3 horas ali no exato, celular. exato. Então é muito difícil, É. mas se o cliente escreve e manda áudio, maravilha, o Hum. mais resumido, o mais, né? Acho que a palavra é resumir, Objetivo, objetivo, né? isso, o mais Você vai objetivo direto ao assunto, possível. é. Ah, Tipo, a maioria das pessoas já conhece, né, o seu salgado, sim, já sabe. sim, Então, já sabe o que quer também e vai sim. direto ao Não, é ponto. muito bom. Tem cliente que eu elogio. Tem cliente que escreve e eu falo, olha, muito obrigado por ter feito o pedido desse jeito. Hum. Perfeito, tudo certinho, bonitinho, Tudo, né? endereço, hora, Pagamento. pagamento, quero frito, quero congelados, me entregue desse horário até esse horário. É perfeito. Hum, Mas isso a gente também educa o cliente. sim. Porque no começo não era assim. Há 3, 4 anos atrás não era assim. Ninguém tinha esse trabalho. Eu acho que com você deve acontecer. Quantas tradutoras tem como você aqui em Zurique? E- Deve ter o quê? Umas duas? não, tem bastante. Conhecida? É, aí conhecida eu já não sei. Porque se eu perguntar para um brasileiro que está mais de 5 anos aqui, de 10, 9 ouviram falar de você. Tem muita gente também que terceiriza trabalho, tá, Thiago? Tem gente, Uhum, tem vários escritórios que eu vejo que oferecem tradução, mas uhum. que você vai lá, não tem ninguém que fala a língua, sei lá onde estão fazendo essa tradução. O Aí já Google. não acho concorrente. Não, talvez até, né? Uhum, Em algum país estrangeiro, não sei. uhum, Dando um jeitinho. Já uhum. teve gente que traduziu coisa comigo e repassou a tradução, que é ok. Ganhou em cima um Ganhou, troquinho. Uhum. posso fazer nada. Sim. Mas já teve coisa de tradução oral, de eu saber em órgão oficial. Não sei como essa pessoa conseguiu, na cidade pequena. Mandou um texto pra mim que eu vi assim, nossa, essa pessoa vai lá, vai ler meu texto, porque Uhum, mandaram o texto pra ela antes. Aí, numa oportunidade que eu tive, tava lá e falei assim: olha, recentemente eu traduzi um texto aqui que eu tenho certeza que a pessoa vai utilizar esse mesmo texto várias vezes uhum, e vai estar ganhando dinheiro aqui e eu não acho isso certo. Aí o oficial olhou pra mim assim, falou assim, vocês controlam? uhum, Antigamente podia, assim, sabe, levar um conhecido pra traduzir e uhum, tal. Não sei te dizer ao certo quantos anos que realmente uhum, passaram a exigir que fosse tradutor oficial mesmo, que tivesse, uhum, né, cadastrado. uhum. Mas, enfim, tem muitos tradutores, Ah, tem muitos. muitos. Tem, É, é tem. que, é que não tá na minha bolha. É, Pra mim, tem só você e talvez se eu pesquisar eu encontro mais dois. é. Mas eu não tenho conhecimento Eu de. sou mais popular, assim, porque também eu apareço, né? Aham. É, Você falou que você gosta de festa, que você anima as festas, você gosta de ah, dançar, já né? teve cliente meu de olhar assim, é você? Eu falei assim, não, não tô trabalhando, não. É que a sua foto no Facebook é muito comportada. É uma Você foto. acha? Ali, Não ó. tem Tá ali, ó. foto Tá ali sua profissional. foto, ó. Tá ali É, atrás. essa foto aí eu tava num salão de cabeleireiro. Não é nada profissional, É porque. muito egípcia, assim. É É. muito stand-by. Não, eu tenho que fazer aquela foto séria, igual eu tô hoje, Claro, ó. né? Vim do Aham. escritório, tem que fazer uma foto assim. Aham. Mas o seu negócio é pilha. Você é mais ativa, você Não, é eu, eu, mais eu trabalho, dinâmica. eu trabalho com recompensa, sabe? Eu trabalho muito, Uhum. né? Eu acho. Uma das nossas conversas de domingo passado também era isso, né? Que a gente tava falando assim, não, nós somos bons pais, tal. Aham. A gente comete erros, né? Mas assim, eu sou uma pessoa esforçada em todas as áreas da minha vida. Então, quando eu tiro pra fazer festa, é pra fazer festa mesmo. Aham, pra extravasar, né? Uhum. Ah, e você ter criado 5 filhos.
É a pequenininha, né, meio caminho andado, Caramba, mas o resto já tá bem encaminhado Não, mesmo. e super inteligente E a ela, maioria é né? festeira, igual Esperta. a mãe, viu? É. É. Assim, quando as festas são lá em casa, sempre falam, essa é a última festa. Porque eu Aham. coloco todo mundo pra enrolar docinho e Ah. tal. Mas na Que diversão, na legal. dança, principalmente as meninas, adoram. Aham. Cadê a Clarinha? Clarinha sumiu. Sumiu? Pede pra Clarinha aparecer no Pede pra ela aparecer. podcast. Pra ela despedir, dar tchau. Ela tá querendo fazer um podcast infantil. Ah, vamos bolar isso aí, hein? O podcast, esse aqui, não é o primeiro da Suíça. Já tem alguém que faz. Ah, é? Mas já tem um que faz. Ele começou, tipo, junto comigo. Muito bem feito, muito top. Mas o de criança, esse não Olha, tem. Esse vai ser o vai primeiro. ser Vem aqui. inédito. Olha lá, essa é a Clarinha. Fala aí, Oi. Clarinha. Quantos anos você tem? 7. 7 anos? E você também gosta de festa? Gosto. É, você é animada? E a sua mamãe é uma mamãe boa? É. É? O que mais você gosta que ela faz pra você? Ela cozinha bem. É? E qual é a sua comida preferida? Arroz, feijão e linguiça. Olha que coisa boa! Feijão! Salada você come? É, E mas... você gosta do feijão preto, né, filho? Não é qualquer feijão, não. Sério? Eu já gosto mais do marrom. Eu já não gosto do vermelho. Ah, daquele vermelho? Aquele que é meio... Ele fica meio aguado, assim, não é tão bom, né? Não é tão bom, não. Ah, e a coxinha tava boa? Tá. Você pode, se as pessoas perguntarem pra você qual é a melhor coxinha de Zurique, você vai falar como? Você lembra do nome da firma que você comeu a coxinha hoje? Tá na camisa dele, lê lá. Oficina do sabor. Aí sim, hein? Quantas você comeu? Eu acho que você comeu umas 4 8. inteiras e uma mordida na quinta. Ah, eu acho que eu tinha visto 8, mas tudo bem. Clarinha, obrigado por ter vindo, tá? Obrigado por ter trazido sua mãe. Desculpa ter demorado tanto. Eu, quando eu era criança, eu não gostava de ficar na casa dos outros. Eu já ficava olhando no relógio e falava, ai, por que eles não vão embora logo? Eu quero ir embora, eu quero brincar, eu quero assistir meu desenho, eu quero fazer minhas coisas. Então, me desculpa. E eu vou dar salgado pra você levar pra casa, Obrigada. por recompensa. Tá bom? Eba. E eu vou bolar um podcast de criança. Vai vir você, já é a primeira convidada, e a minha sobrinha Luísa também. Aí eu vou lá pensar como a gente vai fazer para vocês poderem conversar e se divertir. Obrigada. E não ser papo chato de adulto. Porque adulto é meio chato, né? Fica falando de trabalho, de vida. É chato isso, né? Bem O que é legal? Baby Shark? chatinho. Não, Eu não é da sua idade, né? gosto. O que você gosta de ver no YouTube? My exemplo? Little Pony chama. Hum, São pôneis, pégasos e unicórnios. E um alicórnio tem um chifre e uma asa. Aham. Assim, 2 asas. Uma asa assim. E você tem alguma coisa desse desenho? Alguma camiseta? Eu tenho 2 brinquedinhos da Twilight Sparkle. Ó, a minha sobrinha Luísa, ela deve ter também. Vai ser legal quando vocês se encontrarem. Pra poder uma brincar com a outra e conversar. Ó, eu já tô ansioso por esse encontro, viu? Nós vamos marcar e quando vocês vierem de novo, vão comer coxinha de novo. Sim, Você vai ensinar a Luísa a falar melhor alemão? posso. É? Você tá boa no alemão? Assim, na escola eu falo muito bem, mas em casa eu já me acostumei mais em português. É. Como que fala? Eu comi 4 coxinhas em alemão. Eu não sei como se fala coxinha. Eu acho que tem coisas, filha, que a gente não deve traduzir. Não traduz. Coxinha fala coxinha. Fala, eu comi 4 coxinhas. Como que fala? Habe 4 coxinhas gegessen. Ah, aí sim, Né? hein? Entrando de novo, né? Na minha profissão de tradutora, eu luto para que não traduzam certas coisas. Tipo, não Aham. traduz brigadeiro. Brigadeiro Sim. não é praline. Sim. Pão de queijo não é Käsebrötchen. Coxinha é coxinha. Uhum. Sabe, claro que você tem, né, que colocar a declaração ali do que tem, mas não Sim, traduza sim. certas coisas. Sim. Você tem que falar digamos assim, escreve a palavra original e coloca entre parênteses o Exato. que seria. Eu procuro fazer isso. Quando eu mando a lista para alguém que fala alemão, eu escrevo coxinha e escrevo Pule Teigtaschen, por exemplo, né, para poder.
atender os dois mundos. E aí, o que você achou das ovelhinhas? As ovelhas. Foi ver Eu ovelha. gostei. Quando eu fui embora, ficou assim. Assim, com uma patinha assim. Com a cabeça. Não, e esses dias eu tava aqui tomando café, eles desceram todas juntas. Tem Subiram. pastor, o cachorro. Isso, tem o pastor. pastorzinho. Só que eu acho que elas estavam perdidas esse dia, porque elas desciam e subiam, e teve uma que ficou pra trás e ficou lá, bé, ficou lá gritando sozinha. Aí, Sabia onde ela tava? eu não sei o que aconteceu. Eu acho que ela não queria ir junto, porque já tinham corrido demais. Talvez Acho que ela cansou, não sei. talvez ela podia, como chama? Comer muito e tá Passando mal? Será? não muito gorda. Ah, Quem foi? O gordo não quer correr assim, papai também um pouquinho gordo e não corre. tipo eu assim? Pouquinho. É. Mas eu corro, viu? Pra você saber, eu corro. Não corro muito, mas eu corro. Porque se eu não correr, comendo salgado todo dia, aonde eu vou parar, né? Então tem que cuidar. Você que é criança, aproveita, come bastante, porque quando você tiver a idade do tio aqui, você não vai poder comer mais muito assim, não. Você engorda muito rápido, fica cansado e dá problema de saúde, né? Tem que tomar muita água, comer muito brócolis. Não é essa praia, né? E olha, eu vou te prometer uma coisa. Quando você vier aqui para fazer o podcast, eu vou fazer arroz, feijão e linguiça. Eba! Combinado? Não sei se vai ser tão bom quanto da sua mãe, mas eu vou fazer o melhor que eu puder. Obrigada. Combinado? Combinado. Então, terminamos aqui a nossa conversa. Janaína, muito obrigado. Obrigada. Foi muito massa, muito Adorei. legal mesmo. Eu sei que depois que a gente terminar, eu vou lembrar de um monte de coisa que eu esqueci de perguntar, mas faz parte e quem sabe a gente conversa de novo um outro dia, né? E ainda a gente vai se ver porque nós vamos ter aí uma nova convidada. Beleza, valeu. Obrigada, viu? Tudo de Obrigado. bom. Maravilha, muito, muito obrigado. E você que ficou aí até a hora. Quanto que deu, pai? Tempo? 1h30. Ó, você que aguentou a gente por 1h30, olha, obrigado. Espero que tenha aí contribuído para você. E se inscreva aqui no canal Papo Franco CH. A gente vai sempre estar conversando com alguém. A gente tem até outros conteúdos aí planejados para passar um pouco mais aí de experiência, como é viver na Suíça, como é morar aqui, como as coisas funcionam. E também, Janaína, só você escrever no Facebook Janaína Tradutora, vai aparecer. E se você precisar de alguma coisa, escreve lá para ela. Escreve bem resumido, bem bonitinho, para ela poder te atender melhor. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.